E vocês também já vão deixando o livro de Esdras aberto também. Amém? Glória a Deus, aleluia. O livro de Ruth, capítulo 1, verso 1. Amém? Todos conseguiram? Eu peço o diácono que acenda a luz. Amém, amém? Glória a Deus. Todos acharam o livro de Ruth? Fica antes de Samuel. Amém? Ruth, capítulo 1, verso 1. Amém? Amém. Todos acharam? De quem não achou, estou procurando. Quem já achou, diga eu vou para o céu. Amém? Glória a Deus, aleluia. A igreja de Cristo já achou? Amém. Então vamos fazer a leitura. No dias em que o juiz julgava, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Naomi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Até aí. Amém, igreja? Amém. Vamos agora para o livro de Esdras. Esdras, capítulo 8, verso 21. 8:21. Todos acharam? Amém. Diz assim: então ali, junto ao rio Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos, para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei o exército e cavaleiro para nos defenderes do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a mão do nosso Deus está sobre todos os que buscam para o bem daqueles, mas na sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Amém, igreja? Amém. Então a igreja está feliz com Jesus? A igreja está viva? A igreja tem prazer de ouvir ainda a palavra de Deus? A igreja tem alegria de se alimentar ainda hoje? Então glorifica o nome dele com as palmas. Exalte a ele com suas palmas. Se alegre na presença dele. Adore com glória, com aleluia. Porque só ele é digno de toda honra, toda glória, todo o louvor. Só ele, eu e você devemos prestar culto e honra de adoração. Agora volte aos seus lugares glorificando o nome dele. Amém, igreja? Amém. Eu li esses 2 livros, o livro de Ruth e o livro de Esdras. Eu vou logo dizendo a você que do livro de Ruth para o livro de Esdras tem 6 séculos de um para outro, de uma história para outra. Tem 600 anos de um para outro. Mas o que eu vou mostrar aqui a você é a diferença entre os 2 casos de quem busca a direção de Deus. Então você vê que teve Esdras, ele estava vivendo na Babilônia. Eu até tenho uma pincelada para vocês no estudo de segunda-feira, que Esdras ele estava lá, escravo da Babilônia, como muitos foram levados como escravos para a Babilônia. Então eles estavam lá sendo oprimidos e castigados porque não quiseram adorar o próprio Deus, o Deus de Israel. Mas só que Esdras era um homem que ele lia muito a palavra de Deus. Diz até na palavra que ele era um escriba, mas ele também era sacerdote. E ele lia tanta palavra de Deus, ele gostava tanto de buscar a presença de Deus, que diz que ele ficou íntimo com Deus. Diz que ele ficou tão íntimo com Deus, que ele passou a conhecer a mente de Deus. Disse que ele conhecia tanto
Altíssimo, mas ele procurava aprender o que estava na palavra, nas escrituras, e de tanto ele ler, ele sabia exatamente o que Deus queria com ele e com aquele povo. E Esdras já havia pedido a Deus, porque em Jeremias havia profetizado há muitos anos atrás, há mais de 50 anos atrás. Jeremias havia profetizado que o povo deveria se voltar a Deus, que o povo deveria se arrepender de seus pecados, que o povo deveria ter arrependimento, mas só que não era um arrependimento de boca, não era um remorso, mas era um arrependimento de alma, de corpo e de espírito, para que Deus não punisse aquele povo. Então Esdras já sabia dessa profecia, e Jeremias dizia: olha, se vocês não se arrependerem, se você não se voltar a esse Deus, Deus vai fazer com que a Babilônia entre dentro de Jerusalém, destrua Jerusalém, deixe ela desolada, e ela ficando desolada, vocês vão ter levado pela Babilônia como escravo, e lá vocês vão passar 70 anos na escravidão, sem a presença de Deus, sem a busca de Deus. Mas Jeremias também havia dito para o povo, segundo a palavra de Deus, diz que Jeremias disse que na própria profecia, Marluce, há muito tempo atrás, o próprio Deus que disse para o povo, através de Jeremias, o profeta chorão, do qual Marluce pregou aqui essa semana, disse, ele também disse: olha, se vocês se arrependerem e voltarem para Deus, Deus não vai permitir que a Babilônia entre e faça vocês de escravo, que maltrate vocês, porque vocês é filho querido dele. Ele não vai deixar vocês se afastar dele, porque o intuito de Deus é fazer com que o homem entenda que só há um Deus criador, que fez os céus e a terra, e o povo que ele ama, ele não quer maltratar, ele quer cuidar. Mas somos nós que procura sofrimento para nossas próprias vidas, somos nós que procuramos tempestade para a nossa própria vida, porque o próprio Deus em si, ele não quer mal para mim, ele não quer tempestade para mim, ele não quer tribulação para mim, nem para você, ele quer paz. Aleluia. E Jeremias disse: olha só, se caso vocês não ouvirem a profecia que eu estou dando aqui a você da parte de Deus, Deus vai deixar vocês ir e vão ficar lá 70 anos. Mas, porém, eu, o Deus que conheço o futuro, o passado e o presente, eu digo a vocês que depois de 70 anos eu vou reconstruir Jerusalém e vou trazer o meu povo de volta. Custe o que custar, eu trarei. Mas o povo não acreditou em Jeremias, porque a profecia que Jeremias dava era algo futuro, não era algo para imediato. Por isso o povo se achou que Jeremias estava blefando, que Jeremias estava mentindo, que aquilo não era profecia do próprio Deus. Mas o julgamento chegou. Aleluia. Todos que não acreditavam na profecia de Jeremias, depois de muito tempo, Esdras estava lá, continuou mesmo no cativeiro, mesmo sofrendo, mesmo sendo escravo. Mas um dia Deus disse que depois de 70 anos faria o quê? Se o povo não se arrependesse, mandaria o povo de volta e ia reconstruir Jerusalém. Por quê? Porque ele diz assim: depois que vocês passarem 70 anos lá com o inimigo, vocês vão chorar pela minha presença, vocês vão se humilhar pela minha presença, vocês vão aprender a orar pela minha presença, vocês vão aprender a se humilhar diante de mim e saber que eu sou Deus. Aleluia. Então o povo já sabia, se obedecesse, a Babilônia não entraria em Jerusalém. Não, mas se ele não obedecesse, Deus ia fazer com que ele se arrependesse severamente dentro da Babilônia, com seus inimigos punindo ele. E o povo achava que não ia acontecer isso não. E Esdras continuou na pegada dele, lendo a palavra, orando, jejuando. O sofrimento do lugar não afastou
Esdras de estar buscando a palavra do Senhor. O sofrimento não fez ele desgostar de Deus. O sofrimento não fez ele murmurar. O sofrimento não fez ele virar as costas para Deus. O sofrimento fez ele adorar mais a Deus e lembrar do que Deus havia falado há muitos anos atrás através da boca de Jeremias. Ele disse: eu lembro, eu era novo, eu era criança, nem casado eu era. Eu lembro da profecia que Deus falou na boca de Jeremias. E como eu lembro de tudo isso, eu vou continuar na minha pegada, porque o sofrimento, a tribulação e a angústia não vai me tirar da presença de Deus. E Esdras estava lá nessa pegada. Aí a gente diz: oração, eu oro tanto, Deus não responde. Eu peço tanto para Deus me livrar de tal coisa, Deus não me livra. Eu peço tanto para Deus encher minha geladeira, Deus não enche. Eu peço tanto a Deus para me dar um carro, Deus não me dá. Eu peço tanto a Deus isso, eu peço aquilo, mas Deus não me dá. Deus diz: não está preparado. Não está preparado. E o arrependimento é você que busca, é você que deixa, é você que decide, é você que decide ter temor do próprio Deus. Sem temor, sem arrependimento. Eu nunca vi um filho, ele obedeceu o pai se ele não tiver temor. Você já viu? O filho, ele está pequenininho, o pai bate nele, o pai reclama, mas chega um ponto que o filho diz: agora eu estou com 15 anos. Se ele vir para cima de mim, o negócio vai pegar. Eu sou mais forte que ele. Você acha que ele deve fazer isso, nem que ele tenha 30 anos, e o velho tenha 80 anos? Claro que não. Mas por que ele vai fazer? Porque ele perdeu o temor do pai. Todas as pessoas que não conseguem se arrepender e mudar sua atitude é porque ele não tem temor do próprio Deus. Ele pensa que Deus está dormindo. Ele pensa que Deus mudou. Ele pensa que o Deus que abriu o mar e destruiu milhares de homens, colocou um contra o outro. Ele pensa que Deus ficou velho, que Deus está caduco, que ele pode enfrentar Deus como ele já enfrentou o Pai. Mas está enganado. O nosso Deus, ele não muda, ele não envelhece, ele não diminui, ele não fica caduco, ele não fica lerdo, ele não perde as forças, ele é o próprio Deus. Em Apocalipse diz: eu sou, e Gênesis diz: eu sou, e Esther diz: eu sou que sou, e ninguém vai mudar. Então, Esdras sabia quem era o Deus que ele servia, e ele continuou orando. Mas quando foi um dia, foi mudando o rei e rei. Você sabe que o rei levava o tempo e passava de pai para filho, era hereditário. E um dia entrou o rei Artaxerxes, e Deus disse: 70 anos foi profetizado, e a minha palavra, eu velo pelo que eu falo. Deus vela pela palavra dele. Se você pensa que Deus esqueceu de tudo que ele falou com você, você está enganado. Porque ele disse: eu velo pela minha palavra, e ela não será igual. E Jeremias mesmo ele fala isso. Ele disse: eu velo, o que eu falei está de pé. Não vou mudar. Quem tem que mudar é eu e você, não é ele. Ele, se vocês mudar, a Babilônia não vai entrar. E eles pensavam assim: a Babilônia está tão longe, a Babilônia está do outro lado do mundo, a Babilônia está tão longe de Israel, a Babilônia tem exército fortificado, mas nós também temos, em Israel temos um exército fortificado. Só que ele esqueceu que a força do exército não era do homem, era de Deus. E Deus tirou a força, e o exército da Babilônia entrou dentro de Israel. Quem pensar que vai lutar com a força do seu braço e vai vencer, está enganado. Amém? Aí Esdras continuou a orar, continuou a pedir a Deus. E o que foi que Deus fez? Entrou no coração de Artaxerxes: eu mando, rei, no teu coração, eu mando na tua mente. E hoje você fará aquilo que eu determinar. 70 anos chegou e a minha palavra veio, e ela vai ficar acontecendo o que eu falei. Pode ter 100, pode ter 50, pode ter 1000 anos, pode ser 10 anos, pode ser 1000 séculos, mas eu, o Senhor teu Deus, velo pela minha palavra.
Amém? Mas ele é o quê? O carro-chefe dele, da vitória dele, estava nisso aqui. Busca na palavra de dia e de noite. Tem gente que quer ser cheio só se for de vento, porque só se enche com a palavra, só fortifica na palavra, só tem fé na palavra, só se livra do pecado na palavra. É para subir na palavra. Se você quiser resposta para você se fortificar e largar o que você está fazendo no mundo terreno, se fortifica na palavra. Amém? Eu quero pregar bem a palavra. Eu quero morar no céu a palavra. Eu quero me livrar do mundo terreno. É a palavra que vai vencer. Eu quero vencer uma grande batalha. É a palavra. Tem um julgamento contra mim. É a palavra. Porque na hora que você pega a palavra e a oração e o jejum, Deus aquebranta o coração até de um leão. E diz: eita, porque meu servo pediu. Se ele pediu, eu atendo. Amém? Amém, amendoim? Amém. E aí, Deus aquebrantou o coração de Atochefe de tal forma. Mas como foi, pastora, que Deus aquebrantou o coração de Atochefe? Sabe como, Marlúcia? A palavra que nós lemos ali agora diz assim: e Esdra se voltou em oração e em jejum, em consagração ao Deus dos exércitos. Por quê? Porque ele pediu, já com a certeza que Deus ia ouvir. Por que ele tinha certeza que Deus ia ouvir? Porque ele lembrou da profecia de Jeremias. Ele já tem 70 anos, já é hora de se cumprir. Se Deus não mente, então ele vai trazer a resposta. Aí disse qual foi o carro-chefe para ele, Deus, a quebrantar o coração do rei: oração, jejum e humilhação. Quando ele fez isso, diz que o rei Atochefe entrou no seu reinado e disse: eu quero ver Esdra. Amanheci hoje com desejo de ver Esdra. Quem foi que colocou? O rei. Diz: hoje você levanta, rei, e vai chamar meu servo, porque sou eu que vai soltar ele diante dessa nação corrupta. Aleluia. E chamou Esdra. Esdra já veio gozoso, já veio gostoso para a presença de rei. Por quê? Porque Esdra já sabia o que ele tinha feito. Se você for fazer qualquer negócio, se você for resolver qualquer negócio, lembre de uma coisa: a oração e jejum humilha o rei dos reis, porque ele muda a situação que você nunca conseguiria mudar. Aleluia. E quando ele chegou diante do rei, diz que o rei disse: veja que você é homem de Deus, veja que você adora o Deus do céu, veja que você é homem de boa índole, veja que você é um homem que deve ser exaltado dentro da Babilônia. Para você saber como eu acordei hoje, com tanta vontade de te abençoar, com tanto desejo de te ver bem, Esdra, que eu vou dar para você a liberdade. Quem quiser ir com você, pode levar todo mundo para Jerusalém. Leva para lá. E ainda tem mais, viu, Esdra? Vou dizer uma coisa a você: eu vou lhe dar bastante ouro, bastante prata. Procura aí na Babilônia ouro e muita prata para reconstruir o templo de Jerusalém, que foi lá o templo de Salomão derrubado e destruído. Ei, você vai levar todo o ouro e vai consertar o templo do teu Deus, o Deus do céu que tu serve. Ele vai ser o melhor. O que foi destruído, o que tinha lá, você vai botar 10 vezes mais melhor e mais bonito para o teu Deus. Aleluia. Um rei, uma pessoa que era escrava, e o rei chama assim e diz: e tem mais, todos que quiserem ir com você, você vai levar. Aí teve um bocado de gente, como em todo lugar tem, né? O povo disse: ó, Jerusalém está destruída, está acabada, lá não tem nada, lá não tem nada, está tudo desconstruído, lá vai ter muito trabalho, muito esforço. Eu não vou não, mas teve 17 mil que dizem: eu vou. Levantou a mão: eu não nasci na Babilônia, eu sou israelita. Eu vou, Esdra, com você. Se for para trabalhar, se for para capinar, se for para bater massa, eu estou lá, Esdra. 17 mil, entre homem, crianças, mulheres e idosos, disse: eu vou com você. E Esdra disse: muito bem, então eu vou ficar diante do rio e vocês vão para lá
fica lá me esperando, porque eu vou esperar até a família de Benjamim vir. Se tiver família benjamita, eles vão com a gente também. E ficaram lá esperando. E o rei disse assim: olha, Esdra, eu vou lhe dizer uma coisa. Você vai sair daqui e eu lhe der bastante ouro, bastante prata, bastante alimento. Mas você vai reconstruir lá o templo de seu Deus, reconstruir lá para vocês viver sua cidade. Mas o que sobrar, lá que sobrar do ouro e da prata é para vocês, viu? Vocês vão pegar e vão desfrutar disso aí, porque hoje eu acordei com a vontade de abençoar o homem de Deus. Hoje eu acordei com essa vontade. Você já entendeu? Então, Esdra tinha que levar esse povo na estrada no deserto. Tinha serpente, tinha ladrões, tinha escorpiões, tinha beduínos que eram homens inimigos, que pegavam o povo inimigo e estraçalhavam e roubavam tudo. Então era muito perigoso andar com 17 mil pessoas no deserto, com uma liderança e sacerdote, levando esse povo no deserto. Então Esdra disse: o que irei fazer eu, se não for a mão do Senhor que esteja comigo? Porque muitos diziam: Esdra, pede para o rei mandar um exército com você. Disse: não, eu orei, pedi a Deus, o rei já me deu tudo que eu queria. Eu estou com vergonha de ir lá e pedir isso, porque a minha segurança está no Deus que fez os céus e a terra, não é no rei. O rei foi usado para me dar aquilo que é terreno, mas a segurança vem dele. Se vocês querem segurança, isso era Esdra dizendo, se você quer segurança para os seus bens, se você quer segurança para a tua família, se você quer segurança para os teus filhos, e eu quero segurança para a minha família, eu tenho que aprender a orar e jejuar e pedir ao Deus que todo pode. E Esdra disse: a partir de hoje, antes da gente sair, todos vão se prostrar e ir embora 3 dias de jejum e de oração, orar e clamar ao Deus do céu para que Ele nos leve nesse deserto, nessa viagem, sem nenhum mal, que Ele não deixe nenhum de nós adoecer, não deixe nenhum de nós passar fome, não deixe nenhum de nós morrer no caminho, não deixe nenhum da nossa família ficar doente. Por quê? Porque quando eu e você ama alguém, a gente não quer ver morto, a gente não quer ver doente, a gente não quer ver padecendo. Então Esdra pediu a Deus nesse jejum proteção dos bens, para que nenhum bandido pudesse roubar, para que nenhum escorpião, nem cobra, nem serpente mordesse nenhum deles, para que nenhum deles morresse no caminho, e para que Deus providenciasse o que eles precisassem para comer. Veja só, ele, para fazer essa viagem, para sair com o povo, ele pediu a proteção de quem? Deus. De Deus. E diz que Esdra foi por esse caminho pelo deserto, e diz que nesse deserto, todo mundo que passava no deserto, o que Esdra pedisse, o povo não pensava 2 vezes. Tome, Esdra, tome. Se é servo de Deus, né? Tome, tome. Diz que o povo não passou falta de água, não passou falta de comida. Lembre que o povo do Egito foi o próprio Deus que sustentou, mas esse daí Deus usou as próprias pessoas para sustentar. Se você está passando dificuldade e você está dizendo que você está morrendo sendo crente, é porque você ainda não aprendeu a servir ao Deus do céu, porque a abundância só vem dele. Ele usa juiz, ele usa advogado, ele usa vizinho, ele usa qualquer um para poder trazer providência para a tua vida e para a tua família. Mas é necessário a gente reconhecer, a gente fazer qualquer projeto, colocar Deus na frente. Se eu vou viajar, eu tenho que pedir a Deus a proteção da minha família, dos meus filhos, para que ninguém roube. Tem crente aí saído, aí volta pelado, volta até de cueca para casa, porque o ladrão me pegou, me roubou, levou meu relógio, levou minha bolsa, levou isso, levou aquilo. Por que levou? Porque não pediu proteção nenhuma para Deus. Saiu como se fosse dono de si mesmo, saiu como se fosse a força de seu próprio braço, não pediu proteção. Aí sai de carro, cai em borda, morre todo mundo, era evangélico, mas não pediu que Deus não guardasse a família, para que o inimigo não matasse na estrada de acidente, não pediu para que não ficasse doente. Sai de um lugar para
antes é preciso reconhecer o Deus como supremo na minha vida. Na sua. E diz que Esdras foi nesse caminho todo. Eu vou dizer a você: morreu alguém no caminho? Não. Ficou alguém doente? Não. Passaram fome? Passaram falta de alguma coisa? Não. Essa viagem toda, ele andou, foi 1.500 quilômetros a pé, num deserto, andando, e não teve nada com 17.000 pessoas que ele levava. Então o povo foi protegido porque ele pediu proteção a Deus. Então eu e você gostamos de fazer. Eu quero fazer a faculdade. Já colocou Deus no propósito? Já. Ei, Deus, eu faço ou não faço? Não é assim não. Para você receber, você tem que pagar preço. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou pedir providência a Deus, eu vou pedir resposta para Deus. Eu quero casar. Deus, é certo esse homem, não é? Orar. Eu tenho que orar. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que buscar a resposta de Deus. Tudo que eu for fazer, qualquer projeto que eu for fazer, qualquer projeto que eu for arrumar, qualquer projeto que eu quero desenvolver, a primeira coisa é orar e jejuar, pedir a Deus para que Ele me dê a direção. Se você não anda na direção de Deus, você anda na direção do inimigo. Se você não anda na direção de Deus, você anda na própria direção sua. Você está dizendo: eu sou forte, eu tenho dinheiro no bolso. Às vezes você tem até dinheiro no bolso, às vezes até tem um carro novo, mas não tem a segurança de ir e vir. Amém? Amém. Então Esdras foi uma pessoa sábia, que andou, viajou, foi longa estrada, e ele nada aconteceu. Tudo lhe foi bem. Tudo lhe foi bem sucedido. O que é que você está pedindo a Deus? Não é para você pedir, é para você pagar preço. Amém? Amém. Porque ele pagou preço. Aonde foi, pastora? Aqui, ó. Agora veja só o que foi. Uma coisa interessante aqui que eu lembrei, que eu vou mostrar a vocês. Foi no 8 aí. Bote aí em Esdras 8. Sete, 27. A Esdras 7:27. Olha só. Quando o rei abençoou ele de tudo, ele diz assim: ó, bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor. Quem foi que moveu o coração do rei? Eu estava mentindo nisso aí? Não. Aí ele vinha em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Agora leia o 25, 7:25. Não tem mais não, Kaique. Desencosta, anima para ler a palavra, abre a palavra. Amém? Para animar. Esdras se animou porque ele viu a mão de Deus. Amém? Esdras 7:25. Preste bem atenção aí, viu? Liga a lâmpada aí, meu filho, que o povo não é vagalume, não. Deixa aceso aí, pode deixar aceso. Amém? A coitada da marmita está espichando os olhos para enxergar aí, ó. Aqui, ó. E você, Esdras, conforme a sabedoria, isso foi depois que o rei abençoou ele com tudo, deu tudo para ele. Olha o que o rei falou, viu? E disse, ó, repara que foi o rei, era crente ou era ímpio? Ímpio. Era ímpio o rei? Era ímpio, não era? Mas abençoou tudo para a casa do Senhor? Abençoou, deu tudo, não foi? Agora, olha o que foi que esse rei fez. Ele disse, e você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeei magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrate, isto é, todos os que conhecem a lei do seu Deus, e que eles sejam ensinados ao que não as conhece. Ó, ele está dando conselho que a Esdras pega o povo que está até do outro lado do Eufrate, que é da linhagem de Jerusalém, que vieram para cá também, ensine a palavra para eles, porque você é um homem muito inteligente, muito conhecido, até os magistrados
conhece. No 26, todo aquele que não, olhe só aí, preste bem atenção. Todo aquele que não observar a lei do seu Deus e a lei do rei com diligência. O que é diligência? Não, diligência é o quê? Rápido, pressa. Lúcia, faça isso com diligência. Faça isso com rapidez. Ligeiro. Eles eram obrigados a aprender toda a lei que Esdras queria ensinar para ele, da lei de Deus. Aprenda com diligência. Repara, aí ele diz aqui, ó: seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou ao confisco de bens, ou à prisão. O que foi que ele estava dizendo aí? Todos aqueles que negassem a querer aprender a lei de Deus, que não quisessem, porque ele disse assim, ó, ele não mandou pegar ímpio, ele mandou pegar aqueles que já conhecem a palavra de Deus, que faz desdém da palavra de Deus, que brinca. É como o estudo que a gente bota segunda-feira, eu não venho, eu não quero. Aí o rei disse: você não botou lá para ensinar a lei? Foi. Pois é, ensine para eles. Aqueles que não quiserem, tome tudo que é dele e mate ele. Castigue, acabe com ele. O rei era o quê? Imagina o próprio Deus. Imagina o próprio Deus. O rei não servia a Deus, mas disse: aquele que não serviu o seu Deus, que você é inteligente, você conhece a palavra, você entende do que você está servindo. Eu sei que esse Deus seu é todo poderoso. Eu sei o que ele já fez lá atrás. Eu já vi com meus próprios olhos o que foi que esse Deus fez. Então eu não quero para mim um peso de um povo que serve a ele, conhece a palavra dele, não quer ouvir ele. Então quem não quiser ouvir, está aí na palavra. Olha se não está aí. Seja digno de morte. Era uma ordem de quem? Do rei. E quem era que ia contra a palavra do rei? Se ele dissesse assim, igual a que vinha para o estudo: ah, pastor, eu tenho muito trabalho hoje para fazer. Aí tirava ele para o canto, dava um monte de cacetada nele, tomava ele dos trabalhos dele tudo e matava ele. Pronto, agora você vai trabalhar no inferno, meu filho. Largou a palavra de Deus, porque eu precisava trabalhar até meia-noite, pastora. Era ímpio, viu? Imagina você que é crente. Imagina que é crente, dá desculpa para ouvir a palavra de Deus. Você está vendo isso aí? Quando eu vi isso aqui, eu digo: meu Deus, o ímpio falou isso. E o que é crente nega a palavra de Deus, faz de tudo para não ouvir, dá desculpa. Amém? Eu já disse a você que desculpa é o quê? Mentira. Amém? Desculpa é mentira. Então, você vê que ele aqui, ó, olha aí no 22, 8:22. Porque tive vergonha de pedir ao rei o exército e cavaleiro para caminho, porque já lhe havíamos dito: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem daqueles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que deixa e abandonam Deus. Aí tem gente hoje dizendo assim: a pior raiva, a pior ira que dá no crente, sabe o que é? É você levar a palavra e o cabra, para desfazer da palavra de Deus, diz assim: ó, por mim eu vou para o inferno, deixa eu ir para o inferno. Agora, diga que não dá vontade de fazer o que o rei disse. Diga que não dá vontade, porque se você dizer: não dá não, pastor, você nunca foi crente. Nunca foi crente? Hã? Pois é. Aí pergunta: deixa eu ir para o inferno mesmo, eu vou mesmo? É porque o desgraçado mesmo não sabe o que é o inferno. Porque se ele soubesse, jamais ele diria isso. Jamais ele diria isso. E aí é o ódio que dá no crente quando vê o indivíduo falar isso. É desprezando e zombando da face do próprio Deus. E aí ele disse aqui, ó, presta atenção, ó. Todos, ó, a mão do nosso Deus está sobre todos os que buscam para o bem dele. Aí a pessoa diz: pastora, mas a gente não vai para o inferno, não, só vocês crentes que vai para o céu? Não é eu que digo. A palavra de Deus está dizendo aqui em João 3:18, 3:16, 3:17, está lá falando também. E aqui está dizendo que a mão do Senhor. Ah, Deus, vai comigo, Deus. Teve um que disse: Deus que bote a alma de fulano em bom lugar. Eu digo: não vai botar não. A alma que bota no bom lugar é a gente hoje. Faça a escolha onde quer que sua alma viva eternamente. Se você disser que quer ir para o inferno, não precisa aceitar Cristo de jeito nenhum, porque aí você já tem um caminho certo para o inferno. Aí tem muita gente que você vai evangelizar e diz assim: ó,
alguém? Comigo eles param logo de falar, porque eu digo, vai para o inferno. Se não aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados. E tem outros, quem está dentro da igreja, continua com o mesmo pecado, não quer se arrepender, não quer mudar. Vai para o inferno, dentro da igreja. Amém, igreja? Amém. É necessário a gente mudar, porque aqui a palavra está dizendo, olha, e Esdras já estava dizendo naquela época, dizendo assim, ó, a mão do nosso Deus está sobre todos os que buscam, para o bem de quem? Nosso, para o nosso bem. Mas a força e a sua ira são contra todos os que abandonam. Assim, nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos concedeu. Amém? Por que Deus concedeu? Porque a mão do Senhor estava sobre eles. Por que estava sobre eles? Porque eles buscavam a face de Deus. Ele não foi procurar conselhos com ninguém, ele foi buscar Deus. O rei já tinha dado tudo para eles, mas só que eles preferiram pedir a proteção, porque o rei ia dar essa proteção. O rei não ia conseguir dar essa proteção. Por mais que fosse um exército e Deus não tivesse com eles, eles morriam tudo no caminho. Mas foi a mão de Deus que guardou. E ele diz que a mão de Deus está com aqueles que servem a Deus. Amém? Mas pastor, mas Deus não anda no ímpio, não. Ele ama, mas ele não ama a prática. Ele ama tanto, mas ele não pode salvar uma pessoa que nunca quis ele. Aí na hora de morrer, Deus, deixa eu entrar no céu. Não entra. Por que não entra? Porque levou 50 anos, 60 anos na terra, nunca quis Jesus. Amém, igreja? Amém. Aí, você viu que Esdras pediu a mão do Senhor, o conselho do Senhor, orou e jejuou. Então, antes dele fazer qualquer negócio, qualquer viagem, ele pediu a direção a quem? A Deus. Aqui a gente tem que pedir direção? A Deus. Então, nós temos em qualquer negócio pedir a direção a Deus. Ô pastora, mas a senhora leu Ruth, eu não sei para quê. Então vamos lá para Ruth. Amém, igreja? Ruth 1:1, que diz assim: no dia em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E o homem de Belém, Belém é o que eu já falei a vocês? Terra do pão. Pronto, terra do pão. Quem falou terra do pão está de muitos bem. É isso aí, terra do bem. De Judá foi morar por algum tempo na terra de... Na terra de... Não está em você não? Foi na terra de onde? Pronto, a terra de Moabe era uma terra que tinha um paganismo, era idólatra do povo, era mentiroso, era feiticeiro, era fornicário, só andava em adultério, só andava em coisa errada. Mas só que o homem que servia a Deus, ele pegou a direção para ir para Moabe. Ele queria atravessar para ele sair de Belém, porque Belém foi aonde? Uma cidade quase santa, porque foi aonde Nazareno nasceu, aonde Davi nasceu e aonde Elimeleque nasceu. Era terra do pão, era terra onde diz que o pão desceu do céu. Quem é o pão? A bênção estava em Belém. Aleluia. A alegria estava em Belém. Ainda que não tivesse comida, mas o pão da vida estava em Belém. Aleluia. Mas só que Elimeleque, ele pegou filhos dele, pegou a esposa dele e saiu para Moabe. Moabe era terra de morte, Moabe era terra de desilusão. Moabe tinha dinheiro, Moabe tinha emprego, mas não tinha vida. Eles saíram de Belém para Moabe, Marluce. Ele tinha que passar pelo Mar Morto. Diga Mar Morto. Ele atravessou, saiu da vida para a morte. Você já percebeu isso? Pessoas que andam sem direção de Deus, pessoas que não buscam a orientação de Deus, acabam indo para a morte. Então, Elimeleque, o chefe de família, pegou seus 2 filhos e sua mulher e andou 150 quilômetros. Olha que o de lá andou 1.500 quilômetros. A jornada de Esdras foi maior do que a dele. A responsabilidade de Esdras foi maior do que a dele. O perigo
a tendência de eu e você é morrer. Amém? E Elimeleque, ele saiu, e ele, o nome de Elimeleque diz que é meu Deus é rei. Repara, um cara tem um nome que meu Deus é o rei. Então se meu Deus é o rei, meu Deus é o meu centro, é a minha direção, é o meu caminho. Mas ele se orgulhava por isso, mas não vivia o que Deus ensinou para ele. Ele preferiu seguir o caminho dele. Mas se era uma terra amaldiçoada, Moabe, uma terra de prostituição, uma terra que não era do povo de Deus, uma terra que tinha ouro e de emprego, mas era uma terra de idólatra, uma terra de mentirosos, uma terra de paganismo, onde o povo não cria em Deus, onde o povo não queria Deus. Você acha que Elimeleque perguntasse para Deus, Deus ia mandar ele ir para uma terra dessa? Não. É claro que Deus ia dizer não. Não, meu filho, eu não quero você lá, meu filho. Você está se pondo na tua cidade, mas eu dou o seu refúgio, meu filho. Aleluia. Ele estava fazendo um jejum, mas não era jejum de consagração, não era de fome mesmo. Elimeleque estava passando fome e necessidade, mas na hora que ele estava comendo do bom e do melhor, ele estava agradecendo a Deus, ele estava glorificando a Deus. Ele era um homem que buscava e falava de Deus para todo mundo. Esse Deus é bom, esse Deus me curou, esse Deus me deu vida, esse Deus me deu comida, esse Deus me deu família, esse Deus me deu meus filhos. Aí estava glorificando. Quando começou a passar, quando começou a parar o rio de chorar, meu Deus, virou as costas para Deus. Talvez eu deva ter testemunho em todos os lugares. Eu sou uma pessoa feliz, porque o meu nome é Deus é o meu rei. Meu Deus é o meu rei. E ele tinha isso com ele. Então, muitos poderiam até dar conselho para ele. Não vai não, Elimeleque. Terra de Moabe é uma terra, rapaz, que não é para você. Lá todo mundo se corrompe. Lá todo mundo deixa de adorar o Deus. Não, mas lá tem riqueza lá. Lá tem ouro, lá eu vou trabalhar com o rei. O rei lá vai me dar prestígio. Mas ele trabalhava com o rei também, mas era escravo. Ele não foi para lá porque quis, foi jogado, mas ele sabia quem ele servia. Então, Elimeleque saiu de sua terra e foi embora adorar a riqueza, a idolatria, o paganismo, o adultério, a fornicação, as coisas que não tinham vida. Eu disse a você que ele saiu de Moabe, saiu de Belém e foi para Moabe. Ele tinha que passar, tinha que atravessar o quê? O mar morto. E você já viu algo morto da vida? Não. Você já viu algo morto e você comer? Ah, chama a mula morta, você vai levar para comer? Claro que não vai levar. Claro que não vai. Mas Elimeleque, ele achou que ele podia. E disse que a mulher dele, Marluce, Noemi, diz que o significado de Noemi era simpatia. Uma mulher muito alegre, muito espontânea, muito simpática. Ela estava lá em Belém, que todo mundo gostava de Noemi. Porque tem pessoas que você senta, se você pudesse, você esquecia de lavar prato, de lavar roupa, porque você se sente bem ao papo da pessoa. Sim ou não? E Noemi era conhecida em Belém como uma mulher simpática, uma mulher educada, uma mulher que dava conselho às outras mulheres. E todo mundo gostava de conversar com Noemi, porque ela era uma mulher simpática, uma pessoa alegre, uma pessoa para cima, uma pessoa que organizava as coisas do marido, organizava até as coisas do vizinho, ensinando como lidar com as coisas. Então era uma pessoa que todo mundo queria por perto. Amém? Amém. Então eram duas pessoas felizadas. E aí ele saiu, não orou, não pediu direção a Deus, não jejuou, foi com a força dos braços dele, com o orgulho dele e dizendo: eu vou porque eu posso, eu vou sair daqui, vou levar tudo que eu tenho. Tem um versículo aqui que eu não marquei, mas Noemi disse: eu estou saindo daqui carregada, porque saiu com tudo que ela tinha, carregou tudo que tinha e saiu carregado para Moabe, para a terra da norte. Aí ele foi em busca de quê? Ah, eu vou para lá, vou logo chegar, vou me preparar.
dinheiro. Mas se a vida não tiver, tudo que tu tem é morto. Tudo que tu tem é morte. Tudo que tu tem é desilusão. Tudo que tu tem é inferno. Mas saiu. Aí, ele foi atrás foi atrás de riqueza, de vida boa. De dizer, eu sou crente, não tenho diacho de nada. Agora você ir, eu vou ter tudo. E foi. Mas ele achou. Elimeleque achou. Digo que foi que ele achou, pastora. Morte! Achou morte! Assim que ele chegou lá, ele morreu. Não demorou nada, ele morreu. Aí Noemi ficou com os 2 filhos dela. Levou 10 anos em Moab. Depois que o marido morreu. Aí os filhos pegou 2 moabitas e casou. Novamente mulher estranha. O pai errou, o filho errou. Porque ela poderia dizer, agora seu pai morreu, vamos viajar, vamos embora. Levou 2 anos lá. 10 anos. 10 anos lá morando em Moab. Aí o que foi que aconteceu com eles? Vou trabalhar igual meu pai. Vou fazer o que meu pai fazia. Vou ganhar dinheiro. O que aconteceu com eles? Morreu. Só sobrou para a viúva a velhice, a fraqueza, a vergonha e a pobreza. Ficou parecendo uns mulas que grita. Ficou na tua derrota. Sem ter nem o que vestir. Sem ter nem o que comer. Porque naquele tempo a mulher que vivia sozinha, ainda com 2 malas nas costas dela, era tratada como escrava. E o que restou para Noemi, uma mulher simpática, bonita e alegre? Restou a tristeza, a amargura, a desonestidade, acabou com tudo. E aí ela só restou a velhice, a pobreza e uma nora. Foi o que sobrou para ela. Agora ela volta. Vou voltar. Ela não deveria voltar antes. Mas ela preferiu acompanhar o marido. Sim ou não? O que é para Chico é para Francisco. Quem não sabe orar, xinga Deus. Aí acompanhou o marido. O marido morreu. O que ela tinha que fazer imediato? Pega o que sobrou, vai embora para nossa terra. Não ficou lá esperando para ver. Quem espera para ver, minha filha, às vezes não tem mais tempo, vê demais, não é isso? Quem espera para ver, vê demais. E ela viu demais, Noemi. Aí diz, agora não aguento. Já morreu com o marido, já morreu com os 2 filhos, eu vou esperar morrer aqui? Já estou esculhambada, toda rasgada, sem ter o que comer, véia, toda acabada, que ninguém olha mais para mim. Talvez até sem dente banguela. Seca, esturricada. Porque uma pessoa que passa por um luto desse e não tem uma vida boa para comer, tá gorda, tá bonita, tá com a pele parecendo uma escama, parecendo um peixe descascado, parecendo um sapo seco, sem vida, sem ânimo, sem alegria. O pouco que ela tinha acabou. Aí ela ouve falar, em Jerusalém, lá em Belém, o povo está tendo fartura. O povo está ganhando muito porque o Deus do povo estava lá. A presença do Eterno estava em Belém, não era em Moab. Aleluia. Não estava em Moab, não. Estou passando fome. Será que Deus ia deixar ele morrer? Não. Claro que não. Dentro de uma cidade como Valência, eu e você só morre de fome se for muito orgulhosa. Se trancar dentro de casa e ficar preso. Porque se você sair, chegar na porta de um vizinho e dizer, eu estou com fome, eu garanto que por mais ruim que seja uma pessoa, ela lhe arruma um prato de comida. Então não ia morrer. Agora o que mata é o orgulho. Eu não vou falar que eu estou com fome. Eu prefiro morrer. Morre, vai para o inferno porque é do orgulho. Então eu acredito que aquela família não ia morrer. Ia morrer? Se era a terra do pão. Se o pão que desceu do céu estava lá. Se o Nazareno nasceu lá. Se Davi nasceu lá. Pobre, andava com ovelha, todo cagado, todo fedorento. Mas acabou virando rei. Porque nasceu na terra do pão. Não abandonou. Nós estamos passando por dificuldade. Mas não é dificuldade
desprezar aquele que honra ele. Aquele que anda na direção de Deus nunca ficará sozinho. Agora, quem anda sem a direção de Deus, o castigo é morte. Amém? E a diferença dele para Esdra foi que Esdra colocou Deus na direção. Deus em primeiro lugar. Se Deus falar, vai, eu vou. Se Deus falar, fica, eu fico. Se Deus dizer, levanta, eu levanto. Se Deus dizer, senta, eu sento. Se Ele dizer, deita, eu deito. Se Ele falar, fica de joelho, eu fico. Se Ele falar, morre, eu morro. Porque a glória é dele, o poder é dele, a exaltação é dele. E sem Ele nada eu sou. E Elimelec foi. E ela soube, Marluce, que Belém, o povo estava bem lá. Quer dizer, toda a cidade se deu de bem, só eles que iam morrer? Não saiu noticiário dizendo, ó, o povo de Belém, quem não saiu de lá morreu. Mas o povo tem notícia, quem saiu de Belém e foi para Moab morreu. Atravessou o Mar Morto, morreu. Aí, ela soube da notícia e volta. Com quantas pessoas com ela? Duas não, só ela e a nora. Porque só uma nora restou para ela. E ainda restou porque da misericórdia de Deus. Porque Deus tinha plano na vida daquela Moabita. Porque se Deus não tivesse até ela, teria morrido lá seca. E ninguém nunca mais ia saber dela. Você está pensando que ela voltou porque dela? Não, porque do projeto de Deus. Porque ninguém frustra o projeto de Deus. A Elimelec queria frustrar. Mas Deus, eu mato você, mas meus planos continuam. Os planos de Deus continuam. Mas ele desceu a sepultura. Amém? Aí ela volta. Agora, entrando na cidade de Belém, e o povo olha e diz, olha, não é Noemi aquela? É Noemi, Noemi é você, Noemi é você. Por favor, parem com isso. Eu não quero que vocês me chamem de Noemi. Eu sou uma mulher castigada por Deus. Meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara. Eu sou uma mulher amarga, cheia de tristeza, sem simpatia, sem alegria, sem dinheiro, sem carga, sem nada. Mas ela saiu de lá, ela era uma mulher o quê? Simpática, alegre, perdeu a alegria, perdeu a simpatia, perdeu as pessoas que admiravam tanto ela, quando viram, ficaram, meu Deus, essa é Noemi. E ela disse, eu não sou mais Noemi. A alegria só está quando você está na direção de Deus. A simpatia só está quando você está na direção de Deus. A fortaleza só está quando você está na direção de Deus. Quando você sai da direção de Deus, o que sobra é vergonha, tristeza, dor, luto, amargura, sem alegria. Você já viu uma pessoa com alegria viver? Mas só que Elimelec, ele deu um passo errado. Sem a vontade e sem a direção de Deus. Porque ele disse, quem manda em mim sou eu. Mas nem eu nem você mandamos em nós mesmos. Nós podemos trabalhar, podemos ter dinheiro, mas porque do dinheiro a gente não vive. Porque a gente só vive se a gente tiver sem dinheiro e tiver com Deus. Tiver com dinheiro, mas esteja com Deus. Amém? Agora veja só. Em Esdras 8:22, com quem está a mão do Senhor? Com quem é que está a mão do Senhor? Vou ler aqui para vocês. Com aqueles que estão com Deus, que anda na direção de Deus. Está ouvindo, Kaique? Você está junto para cochilar, mas está com medo. Se cochilar, chama o seu nome. Então, ontem você cochilou um cara de Marluce, é porque Marluce não chama. Amém? Agora na minha tu cochila aí, eu lhe chamo. Então, o que é que está dizendo lá? Com quem está a mão do Senhor? Os que buscam com Deus. É aqueles que abandonam? É aqueles que viram as costas? É aqueles que vão com a força de teu braço? Não. Agora vai dizer, Deus faz diferença brutal, mas brutal mesmo. Sabe com quem? Entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Amém, igreja? Amém. Vocês estão achando que está boa a pregação? Maravilha. Está maravilha? Então vai melhorar mais ainda. Então tem gente que diz assim, ó, Deus não faz acepção de pessoa. Não faz não? Faz não? A
A gente já viu aqui que a mão dele só está com aqueles que andam na direção dele. Aqui não anda com Deus. Não anda não. Agora, ele faz diferença entre os que servem e os que não servem. Por quê? A ideia é, quem está lá fora é livre. Quem está aqui dentro é preso. O que vocês acham disso? Que isso é uma verdade ou uma mentira? Porque quem é que anda preso? Quem anda lá fora. Porque quem anda lá fora diz, eu não consigo largar o cigarro, eu não consigo largar o crack, eu não consigo largar a cocaína, eu não consigo. Se ela não consegue, é o quê? Escravo. Mas eu posso pegar um copo de cerveja bem gelada e jogar na terra. Eu posso pegar uma maconha ou uma cocaína, por mais boa que seja, e jogar ela dentro do vaso sanitário. Porque eu sou livre, eu não sou escrava de Satanás. Se você é livre, dá uma glória a Deus. Aleluia. Aí Deus faz a diferença, Marluce. Aqueles que servem e aqueles que não servem. Aonde é que está isso, pastora? Abre lá em Malaquias, o livro que vocês mais abrem. Abre aí, Kaique. O livro de Malaquias. Nem virem seus olhos para dormir. Malaquias 3:17. Quem achou? Pronto, vou ler aqui. Diz assim: eles serão as minhas propriedades peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que eu Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e os que não servem a Deus. E aí, vocês acharam o que disso aí? A diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Ele diz assim: eles serão a minha propriedade peculiar, ou seja, particular. Não é isso? A minha propriedade particular. Aquele dia, qual é aquele dia? No dia que ele virá buscar a igreja, ele vai saber quem é que serve e quem não serve. Ele vai saber quem é que sobe e quem é que fica. Ele vai saber quem é que vai jogar no lago do fogo do inferno e aquele que vai ser para o trono da glória de Deus. Vai ter a diferença. Então vale a pena eu e você sofrer por amor de Cristo. Vale a pena. O que nós tentamos ver aí é que você tem que ser feliz. A minha felicidade não está nas coisas. A minha felicidade está no Deus, que foi aquela cruz que me resgatou. Não há felicidade para mim sem a presença do Criador. O que nós vemos aí são crentes raquíticos doentes. Mas eu preciso ser feliz. Eu só andava do trabalho para a igreja, de igreja para o trabalho. Mas lá no inferno você nem para isso você vai poder fazer. Se você está esperando que lá no inferno você vai ter, porque o diabo agora, ele diz assim: ó, eu aceito tudo. Porque ele está pescando a pipira, tubarão é o que vinha, ele aceita. Agora lá, nem isso ele vai poder aceitar. Porque o que ele vai aceitar é fogo no rabo dele. E daqueles também que seguiram a ele, que quiseram ser uma felicidade momentânea com ele. A minha felicidade é eterna. Eu não quero uma felicidade momentânea. E eu não sirvo a Deus por obrigação. Eu não sirvo a Deus porque eu preciso servir, porque de alguém está mandando. Eu sirvo porque eu amo e eu reconheço que ele fez por mim. É por isso que eu sirvo a ele. E eu sirvo a ele com alegria. Pois eu lhe digo, se essa igreja fechar, eu vou para dentro das favelas buscar vida e pregar o evangelho, porque eu amo a palavra de Deus. Eu não estou nem aí se vai fechar ou se não vai. A minha alegria é que ela cresça. Mas se for a vontade do Eterno, eu vou para a favela pregar, mas eu não faço a vontade do diabo. Glória a Deus. Eu nasci para isso, foi para isso que ele me chamou, foi para isso que ele chamou você, para poder pregar a palavra dele, em tempo e fora de tempo, e ter alegria na presença dele. Foi para isso, porque não será em vão, Marluce, não será em vão não. O nosso sofrimento aqui só falta pouquinho para poder acabar esse sofrimento, aonde a
do diabo é ele fazer com que você se entristeça tanto que você deixe de fazer a obra. Mas ele pode fazer à vontade, porque eu vou fazer que nem Neemias. Eu vou sentar, depois eu vou chorar, vou lamentar e vou me levantar para fazer a obra novamente, porque a obra não pode parar, a obra tem que continuar. Não é a minha vontade, mas é a vontade dele que permanece em mim. Paulo disse: não fique com pena de mim, porque eu sofro agressões físicas e psicológicas. Não, porque ele sofreu mais por mim. É dignidade para mim passar por isso tudo, e para mim também é a mesma coisa. Coisa boa é quando você tem nojo daquelas coisas mundanas, daquelas coisas. Quando eu me lembro que um dia eu peguei um copo de cerveja para botar na boca, eu me arrependo. Eu tenho nojo, eu tenho ódio. Como eu posso me arrepender? Tendo nojo daquilo que eu fazia antes, tendo repugna por aquilo que eu fazia antes. Como eu posso me livrar? A minha mente não pode me livrar? Pode, porque o diabo trabalha na mente, mas o meu coração que trabalha é Deus, e ele não pode trabalhar na minha mente quando Deus é o meu Senhor. É necessário. Esdras ia sair 1.500 quilômetros. Ele sabia o perigo que tinha. Eu e você está vivendo nessa terra, mas nós sabemos o perigo que nós vivemos aqui. Se Jesus não vir logo buscar a gente vai ter mais afronta ainda. Quem for crente fiel vai subir, quem não for vai morrer. E do mesmo jeito, se negar, vai morrer do mesmo jeito, vai para o inferno. Mas é bom você não negar. Então nós vamos passar por isso tudo, como eu sabia. Mas a minha oração é que o mestre volte antes disso. E eu sei que ele não tardará, e ele voltará para buscar a tua igreja, porque vai valer a pena. Já pensou? Como fossem muitos que dizem aí: os crentes vão ficar na tribulação. Eles vão ficar, porque eu tenho certeza do que o meu mestre falou comigo. Eu irei subir. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que fez uma promessa e vela pela tua palavra. Ele não fez a promessa dele em vão. Você acha que eu vou desistir da obra porque um desistiu? Não, minha filha, a vida continua. Lembra de Ló? Querida, não olhe para trás, querida. Mas ela resolveu olhar. Ele disse: eu sinto muito, te amava demais, mas o meu ministério não pode parar porque você parou. Eu vou continuar. Amém? Então, por mais que as pessoas ao nosso redor queiram parar, mas a obrigação minha é prosseguir. Prosseguir em frente. Por quê, pastor? Porque a minha salvação é individual. Jesus não morreu por mim e por meia dúzia, não. Ele disse: eu morri por cada um de vocês. Amém? Amém. Então veja só, aqui diz: quem quer ser do Senhor, levante a mão. Agora vamos ler junto esse versículo de novo, que nós lemos aí agora, de Malaquias 3,17. Malaquias 3,17. Todos juntos. Amém? Amém. Eles serão a minha propriedade peculiar. Pode ler na sua tradução. Eles serão a minha propriedade. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu o pouparei como o homem poupa seu. Que agora 18. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio. Pronto, eu e você veremos. Agora, será que eu e você já não está vendo a diferença hoje? Nós vemos ou não vemos? Nós vemos aqueles que servem e aqueles que não servem. Hoje, tem muitos aqui que já vê a diferença. Rapaz, antes de aceitar Cristo, a gente vê testemunho direto. Quando eu andava lá no mundo, eu era escravo de Satanás. Eu usava crack, eu usava cachaça, eu vivia jogado, cachorro lambia minha boca, polícia corria atrás de mim, eu corria da polícia, a família não queria saber de mim, eu era a ovelha negra da família. Mas hoje eu servi a Cristo, hoje eu ando limpo, eu ando vestido, eu como o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu trabalho, a polícia passa para mim e bate continência, porque Jesus me limpou. Hoje nós já vimos a diferença de quem serve e de quem não serve. Passa com um desses aí andando e a polícia passa. Você passa de um lado e ele do outro para você ver quem é que vai parecer. Se é você ou se é ele. Você anda com a Bíblia, ele anda com a arma. Olha quem é que vai parecer. Então nós já vimos hoje a diferença. As
as amizades que a gente tinha antes. Que você é lúcida hoje, lúcido. Que hoje você pode ver, meu Deus, eu fazia isso e achava que era minha amiga. Eu fazia isso e achava que era meu amigo. Meu Deus, estava me levando para a morte. E eu ainda agradecendo, achando que estava me levando para o bem. Então você hoje vê a diferença de quem é que não é. O André Valdo, o povo para direto. Rapaz, eu pensei que você ia ser um traficante. Rapaz, eu pensei que eu ia lhe visitar no presídio. Rapaz, eu pensei, diga a ele se ele tem que se converter para poder lhe visitar no céu, nas mansões celestiais. Porque nós veremos a diferença do que serve e do que não serve. E o próprio Deus diz: eu tratarei você como filho predileto, como filho único. Você já pensou? O pai que tem um bebê, tem uma criança, cuida, fica até com fome para dar. Tem uma coisa que ele quer comer, mas a criança quer um doce. Ele prefere ficar sem comer, babando aquilo ali, mas dá para o filho. E ele diz: eu tenho você como filho predileto. Já pensou? Ser filho do Deus Altíssimo como predileto? Isso é que é honra. Amém? Isso é que é honra. Então veja só. O poder de decidir é meu e seu. Sim ou não? Porque as coisas só vão acontecer na minha vida porque poder, autoridade Deus já nos deu. Deus já nos libertou de lá. Agora quem é que tem que decidir? Nós temos que decidir. E ele pediu a Deus em oração o direito. Ele disse assim: olha Deus, eu quero o direito de andar no caminho reto, no caminho direito. E Deus, o próprio Jesus diz: o caminho direito é o caminho estreito, é o caminho da verdade, é o caminho que não tem largura. O caminho é aquele que negou a você mesmo para viver comigo. Foi isso que Jesus disse para Esdras: oh meu filho, você está pedindo em oração para um caminho certo. Ele estava: Deus, me ensina o caminho certo. Ele disse: o caminho certo é estreito. O caminho certo, meu filho, é onde não tem erro, é direito. Jesus disse: o caminho é estreito e apertado, mas é direito e é reto e conduz à vida eterna. Aí é que você quer saber mais, do caminho. Pois eu vou lhe dizer, meu filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem que andar pelo caminho direito e ser direito no caminho. Porque tem gente que anda no caminho, mas anda torto no caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, e meu caminho é direito, e você tem que ser direito no caminho. Mas Deus, eu não consigo, eu sou fraco. Jesus diz: diga a ele que eu sou forte. Eu sou forte, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então não há caminho errado quando você quer andar no certo. O certo é você servir a Deus, porque lá no final você vai ver lá na frente a diferença de quem serve e de quem não serve. Então, o que há para eu e você andar e servir no caminho certo? Esdras andou no caminho certo, sim ou não? Sim. Ele teve êxodo? Teve êxodo? Você não sabe o que é êxodo, não? Êxodo é alcançar aquilo que ele queria. Alcançou ou não? Sim. Sim. Em 4 meses ele alcançou. A família de Elimeleque, em 10 anos, acabou. Aí ele andou no caminho direito do Senhor. Quem anda no caminho do Senhor terá vida. E quem anda no caminho que não é do Senhor? Em Apocalipse está dizendo que vai participar da segunda morte. Quem não anda no caminho reto. Apocalipse fala: quem anda no caminho certo e direito e anda comigo, anda no caminho certo, caminho apertado, mas é caminho de conserto, meu filho. Se você andar no caminho certo, você certamente vai participar da primeira morte. Mas se tu anda no caminho errado, em Apocalipse diz: você participará da segunda morte. E aonde é a segunda morte, pastora? No lago de fogo e enxofre, lá no inferno com o diabo. Ficou bom para vocês agora? Ficou bem explicadinho? Esdras escolheu andar na direção de Deus, mas ele
que a palavra de Deus diz em Apocalipse que é a segunda morte, então não vale a pena buscar atalhos. Não vale a pena. Eu e você está buscando atalhos, buscando manobras, querendo enganar um, enganar outro, querendo tomar outra direção, outro caminho. Não adianta. Porque se você tomar atalho, o resultado é morte. Se você resolver andar no caminho largo, o resultado é morte. A palavra de Deus em Provérbio diz assim: aceite andar no quente ou no frio. Mas pastor, mas se a gente estiver com calor, continue no quente. Mas se eu sentir frio, continue no frio. Mas se eu quiser um pouquinho de cada, eu vou vomitar vocês. E não vou fazer feito cachorro, comer novamente. Eu vou lançar no lago de fogo. Então o certo é você andar no quente ou no frio. Lá não vai ter meio termo. Tá ouvindo, Rafa? Lá não vai ter meio termo. Lá não vai dizer: Senhor, eu andei no mar, mas eu dei um dia para o Senhor. Mas eu dei o dízimo. Mas eu fiz isso. Mas andou no caminho. Mas andou no caminho e fazendo coisa errada. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é a verdade, não tem que ter mentira. Amém? Amém. Porque Ele diz: eu sou o caminho direito. Mas para você andar no caminho direito, tem que andar no caminho direito, fazendo as coisas certas. Amém, igreja? Amém. Por quê? O que aguarda essas pessoas de meio termo? Porque, repara, se uma pessoa de manhã, faça isso vocês, para você ver o que é que Deus está falando. Vocês só vão saber quando vocês fizerem. Acorda de manhã cedo. Acorda de manhã cedo. Pega uma água, morna ela, quando ela estiver morna, bem morna, você bebe um copo grande. O que é que vai acontecer com vocês? Vomita? É isso que Deus está dizendo. Vocês me repugnam. Não é vocês aqui, né? Quem anda nessas partes? Amém? Deus está dizendo: me repugnam. As pessoas que andam no caminho certo e fazendo o que é errado. Anda num caminho estreito, que é para ser estreito, mas anda fazendo as coisas da porta larga. Então Jesus disse: entrou para o caminho, a tendência é andar na linha. Aí tem muitos bonitinhos de: mas se andar na linha, o trem me pega. Mentira, o trem não vai te pegar. Quem vai te pegar mesmo é o diabo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Não tire a Deus. Vocês viram que Elimeleque, ele passou pelo mar morto. A tendência dele, ele marcou na ida dele. Ele saiu de Belém e passou pelo mar morto. Sabe o que foi que ele sentenciou? Daqui eu não volto mais, porque eu passei pela morte. Só quem passou pela morte e ressuscitou foi Jesus de Nazaré. Eu e você tem que andar na vida, no caminho da vida, no caminho estreito, no caminho direito. Doa quem doer. Eu tenho que andar no caminho certo. Amém, igreja? Amém. Aplauda Jesus. Que eu e vocês possam sair daqui com uma certeza. Tudo que eu e você for fazer, ou for planejar, coloca a direção de Deus. Não é só você dizer assim: ó Deus, será que vai dar certo? Ó Deus, vai dar certo. Eu falei até com Deus para fazer dar certo. Não, é preciso fazer um sacrifício. Amém? Pastora, tem algo que há anos eu não consigo largar, eu quero largar. Mas se eu perguntar assim: você já fez um jejum de 30 dias ou de 7 dias, querendo mesmo isso aí? Não, porque eu não gosto de passar fome. Então você quer continuar com o seu pecado. Porque com o pecado a gente luta com Jesus, com sacrifício. Deus, eu era assim, mas hoje eu ando no teu caminho, e teu caminho tem que ser direito, apertado. E eu não quero mais continuar andando nesse caminho. Ou então me mata logo. Tem hora que você tem que tomar uma decisão radical. A Bíblia diz: se sua mão lhe faz pecar, se seus olhos lhe faz pecar, tua boca ou teus ouvidos, arranque-o. Ei, mas eu vou chegar no céu, é melhor que você chegue sem
Então chegar no céu sem nada, ainda vale a pena. Agora chegar com tudo é terrível. Então, se eu quero melhorar algo, ou quero me livrar de algo, sabe por quê, Marlúcia? Porque Ana, ela vivia num sofrimento, porque ela era a esposa preferida do... Como é o nome do cara lá? Elcana. Era a esposa preferida de Elcana. Mas a mulher lá, a Penina, tinha muitos filhos, mas ela queria o marido e queria satisfazer o desejo do marido. Mas ela não podia. Ela brigava, ela chorava, mas ela não tinha, ela tomou uma posição. Hoje eu vou fazer um voto com Deus. E quando ela fez o voto, Deus ouviu. Porque Deus viu o coração e as lágrimas de Ana. Então Deus só vai ouvir a mim e a você quando realmente a gente quiser aquilo ali. Porque não adianta você pedir com a boca e com o coração está desejando. Você tem que pedir com o coração, com a mente e com a alma. Eu não quero mais, Jesus. A minha força são pouca, mas o Senhor é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. Tira isso de mim. A partir de hoje, Senhor, eu vou orar todos os dias. Vou ler a palavra, vou jejuar, mas eu quero que o Senhor arranque de mim. Eu quero ter nojo, eu quero ter repugna, eu quero lembrar, eu quero vomitar isso aí. Porque eu tenho desejo de subir. O diabo tem grande desejo de eu ficar, mas a minha alma quer subir. E ele não pode impedir quando eu decidir a subir. Amém, igreja? Amém. É necessário tomar uma decisão. Amém? Amém. Eu e você decidem muitas coisas. Porque eu e você decidem até palmar. Eu não posso largar não, porque senão amor não morre nada. Nunca vi ninguém morrer de amor. Eu já vi ninguém morrer, morte eterna para o inferno porque é do pecado. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus.